todas, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Casa Espírita, Sociedade Espírita Renovação. É uma alegria recebê-los aqui nessa noite para refletirmos um pouco sobre o que a espiritualidade nos trará através da palestra do nosso querido amigo Pacheco. Vamos serenar nossos corações, nossa mente e pedir a Jesus que nos abençoe, que alargue o nosso entendimento para que possamos ouvir da melhor forma possível tudo aquilo que iremos ouvir hoje e trazermos esses ensinamentos ao nosso coração. Que a espiritualidade possa nos envolver, nos acalentando e possamos sair hoje, depois das reflexões da noite, mais animados, com as nossas esperanças renovadas, com a certeza de que estamos amparados, que Jesus está conosco, para que assim possamos enfrentar as dificuldades, os desafios que se apresentam no nosso dia a dia, mas também agradecer com um coração generoso tudo aquilo que recebemos, pois sabemos que as dádivas são imensas. Dessa forma, Jesus, pedimos que fique conosco e nos abençoe hoje sempre. Antes de passar a palavra para o nosso palestrante, vou dar alguns avisos aqui da Casa Espírita, informando que temos vários grupos de estudos aqui em andamento, alguns para iniciantes, outros para não iniciantes e para a mocidade. Temos grupos nas quartas-feiras, 15 para as 8, aos sábados às 14 horas e também nas terças-feiras às 19h45. Além disso, temos um plantão de passe organizado para receber toda a comunidade aos sábados, das 17h30 às 18h30, dia em que podemos também, mediante a solicitação, ofertar uma conversa fraternal que chamamos de diálogo fraterno, sempre, evidentemente, à luz da doutrina espírita. Temos também nas terças-feiras um grupo de costura, que além de fazer produção de alguns de um enxoval para doação para as pessoas mais necessitadas, também é um momento de encontro e de estudo do Evangelho. Convido todos depois, no encerramento, a conhecer a nossa livraria, que é na passagem, quando vocês chegam, com vários livros, e temos também uma biblioteca que estamos ainda reorganizando, mas que está também aberta a todos para consulta, pesquisa doutrinária. E não posso deixar de dizer que estamos organizando um bazar solidário na busca de alguns recursos para algumas reformas necessárias na casa, que serão nos dias 17, 20 e 21 de agosto. Todos estão convidados para comparecer se quiserem. A SER está fazendo 40 anos esse ano. Então, vamos ter palestras comemorativas no mês de setembro. Há 40 anos, um grupo de espíritas, imbuído da tarefa da divulgação, do estudo, criou essa casa, com um pouco de dificuldade no início, foram chegando outras pessoas, entre elas a Estela aqui presente, o próprio Pacheco, que já faz 26 anos que trabalha na casa. Então, a gente informa que teremos palestras comemorativas com convidados de fora, os quais estão aqui com os nomes e datas nesse convite que é um marcador de livros, de ter fugido a palavra marcador de livros, que todos receberam, quem não recebeu tem ali na saída, onde temos o horário e os palestrantes do mês. Então vamos agora apresentar o nosso querido Pacheco. Pacheco é trabalhador da nossa casa, como disse já,
atuo aqui como coordenador de estudos, como palestrante, trabalhador do plantão de passes, no atendimento fraterno, grande estudioso da doutrina espírita. Também colabora com outras casas, em palestras, na própria Federação Espírita do Paraná. Profissionalmente é servidor público federal aposentado. Então, agradecemos ao Pacheco pela disposição de hoje nos trazer esse tema tão importante, né, que é a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Com alegria que a gente vai desenvolver mais um tema em nossa casa, na palestra pública de quarta-feira, né? Especialmente este ano, como a Patrícia me lembrou, que completamos 40 anos de trabalhos ininterruptos da Sociedade Espírita Renovação. Passa rápido, né? Ela falou que há 26 anos e vocês já passaram assim voando, né? Eu me lembro quando a primeira oportunidade que aqui estive nascer, eu já conhecia muita gente da casa, que eu participava do movimento espírita no Rio de Janeiro, particularmente em Niterói, e havia muita afinidade. Um dos fundadores de nossa casa é o nosso querido José Raul Teixeira. E a CEP lá em Niterói, 4 anos mais velha. Então, vários dos companheiros que aqui militavam na casa eu já conheci. Então, quando cheguei aqui, eles estavam integrados completamente nos trabalhos, nas atividades da casa. E é com muita alegria que a gente participa, porque é uma bênção servir. É uma bênção estar envolvido de alguma forma, dando uma contribuição, ainda que de pequena monta, a esse trabalho do bem, a seara de Jesus. E nesse trabalho do bem, nós vamos hoje, especialmente, fazer uma reflexão a respeito de uma obra, já que a gente está falando de datas de aniversário. Nós vamos fazer alguém que está fazendo 160 anos esse ano, né? Completou até, porque a primeira publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo é de abril de 1864, na sua primeira edição. E a reflexão vai ser sobre esta obra. Esta obra que é uma das obras conhecidas como parte do Pentateuco Espírita, ou das 5 obras fundamentais, muita gente chama de básica, da doutrina espírita. E para que a gente faça uma pequena regressão histórica, é preciso lembrar como é que surge a doutrina espírita, né? Em 1857, a 18 de abril de 1857, Allan Kardec, esse educador francês, Hippolyte Léon de Rivail, que adota o pseudônimo de Allan Kardec a partir do Livro dos Espíritos, ele vai apresentar um livro que era resultado de suas pesquisas meticulosas a respeito dos fenômenos que estabeleciam a comunicação entre o chamado mundo dos vivos, encarnados, e o mundo dos desencarnados, os espíritos. A partir dos fenômenos, foram fenômenos de efeitos físicos das mesas girantes, que se apresentaram especialmente no século XIX, em França. Ele observa que por trás daquele fenômeno há inteligências incorpóreas. E nessas inteligências ele observa que eram espíritos como nós, porém
desprovidos do corpo material. E que, como nós, que temos as diversas diferenças do ponto de vista moral, os espíritos também tinham. Isso é fundamental até para que ele pudesse selecionar nas suas comunicações as mensagens que fossem relevantes para o nosso conhecimento e aquelas que não apresentavam grande contribuição. Ele, após esse trabalho, ele pela primeira vez toma contato com as mesas girantes, toma conhecimento em 1854. Em 1855, ele pela primeira vez vai participar daquelas reuniões com aqueles fenômenos. Em 1857, abril de 1857, nós temos pronto o Livro dos Espíritos na sua primeira edição, com 501 questões. A segunda edição, ela vai se dar, já como nós conhecemos hoje, com 1018 questões. E essa obra, ela é tão fundamental, que ela é o resultado que deve ser estudado, inclusive, logo pela introdução, onde Allan Kardec, de forma muito brilhante, explica todo o histórico daqueles fenômenos, como é que surge aquele livro, aquela obra, e mais, a gente observa que a doutrina espírita, ela está contida em O Livro dos Espíritos. Todo aquele arcabouço doutrinário, aquele edifício chamado kardeciano, é representado todo na sua integralidade em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 4 partes: das causas primárias, da vida espírita ou a vida dos espíritos, da terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. A terceira parte, as leis morais, ele vai tratar especificamente na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos fazendo a reflexão. 4 partes, Livro dos Espíritos, um livro. Cada parte tem, a grosso modo, porque, sobretudo, a primeira e iniciozinho da segunda parte, mas a gente pode dizer que cada parte merece uma obra específica, ou quase uma obra específica. Então, a gente tem o Livro dos Médiuns, nós temos, além disso, o Céu e o Inferno, e nós vamos ter o livro A Gênese, ou as Expedições, os Milagres e as Expedições segundo o Espiritismo. Então, ele vai detalhar cada parte do Livro dos Espíritos. Portanto, esse edifício, chamado edifício kardeciano, ele tem como base essa obra fundamental chamada Livro dos Espíritos. Quando Kardec observa o fenômeno, ele, como era um homem de ciência, não um cientista propriamente dito, mas era um educador francês, um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, ele tem uma preocupação sempre muito metódica, e nós já até trabalhamos em outra oportunidade aqui sobre o método de Allan Kardec. E ele vai, com esse seu método, esmiuçando aos poucos e detalhando cada situação do fenômeno, e vai buscando que por trás dele existe uma lei, que é uma lei divina e uma lei natural. E as leis divinas e as leis naturais, elas não mudam conforme o tempo. Não é como as leis humanas, que são adaptadas em função de uma condição especial da sociedade naquele momento, naquele tempo. Nas leis divinas, elas têm como característica essa permanência. E ele vai observar que os espíritos se comunicam, os espíritos permanecem existindo segundo leis, como nós aqui estamos também segundo as leis divinas e naturais. E a condição de felicidade ou infelicidade do espírito no mundo espiritual está relacionada
relacionado diretamente com as chamadas leis morais. O cumprimento ou não cumprimento dessas leis morais. Se o espírito é feliz ou se o espírito é infeliz. A quarta parte ele mostra as consequências disso, das esperanças e consolações. E vai trabalhar na obra o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Mas ali vai mostrar a situação de vários tipos de espíritos, como é que estavam no plano espiritual. Os espíritos que estavam com a consciência tranquila, os espíritos que estavam endurecidos, os espíritos que foram suicidas, os espíritos que estavam na pior situação que a gente pode imaginar, como criminosos. E com essa situação dos espíritos foram ditadas diretamente pela condição moral. Como eles aproveitaram do ponto de vista moral a sua existência terrena. E a existência, esse comportamento, essa visão dentro de leis morais, vamos lembrar sempre a questão 630 e seguinte, de Livro dos Espíritos, que moral aqui dentro do conceito espírita é aquilo que a gente vai entender como uma regra de bem proceder. A partir, na verdade, da questão 629. E moral é tudo aquilo que, na verdade, busca estar de acordo com aquilo que é o bem relacionado à moral, aquilo que está de acordo com a lei divina, o bem. E tudo aquilo que tenta se afastar, tenta botar obstáculo, é considerado mal, dentro daquela perspectiva que o mal, na verdade, é a ausência do bem. A partir do momento que ele vai sendo substituído pelo bem, né, essas questões vão sendo resolvidas e o espírito vai progredindo do ponto de vista moral. Então, moral está relacionado com isso, não é? Moral, conceito, vários que existem, de determinada situação, determinada cultura. Não. O conceito espírita é claro. Nesse não significa que esteja errado. Até algumas afirmações são acadêmicas, né? Mas dentro do conceito, para a gente deixar bem claro, é com relação a essa questão. E essas leis morais, elas serão trabalhadas nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem a sua primeira edição em 1864 e recebe o nome, não como hoje nós temos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Era a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir da segunda edição, que se deu em 1865, e a terceira edição, a partir da segunda edição, ele recebe o nome mesmo de Evangelho segundo o Espiritismo. A partir do ano seguinte, a terceira edição, 1866, é a obra definitiva, porque tal como nós temos traduzido hoje, é exatamente a partir da terceira edição de Evangelho segundo o Espiritismo, né? Outra característica interessante é que o nome da obra é o Evangelho segundo o Espiritismo, e não ao contrário. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Isso tem um significado muito especial que nós vamos tratar. Porque não é o Espiritismo visto à luz das conhecidas interpretações do Evangelho. Por quê? Porque a doutrina espírita, como foi dita, ela nasce do fenômeno mediúnico. A doutrina espírita ela não nasce de mais uma interpretação de escolas religiosas. Não é mais uma visão do Evangelho de Jesus, os 4 livros chamados os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os livros seguintes do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Epístola e o último, Apocalipse, onde, a partir dessa base, vai formar uma espécie de juízo de valor das suas concepções religiosas, para que se crie a ideia ou um vínculo religioso tradicional.
O vínculo religioso tradicional é a interpretação de um determinado livro sagrado ou via entendimentos diversos, já direcionados em forma de dogmas, de circunstâncias em que vão se formando opiniões consolidadas e vão ao mesmo tempo alimentando a própria fé do indivíduo. Essas religiões tradicionais costumam ter um arcabouço muito característico, uma hierarquia muito bem determinada, ou muito visível. Elas passam a ter uma espécie de sacerdócio, de pastorado, né, aqueles que têm uma formação específica para exercer determinadas funções dentro daquela militância religiosa, dentro daquela experiência religiosa de fé. Alguns dogmas, alguns rituais, umas sim, outras não. E a doutrina espírita, por exemplo, não tem absolutamente nada disso. Ainda que a gente tenha uma organização, né, de uma casa espírita, com a sua diretoria, o seu conselho, no mais como uma sociedade civil, uma associação de pessoas. Mas ela não tem aquele vínculo. O que aqui fala não tem uma formação específica na área para ser orador espírita, por exemplo. Né? Então veja que ela não é uma religião na forma tradicional do termo, mas na forma filosófica, no conceito filosófico de religar é a criatura a Deus, de fato é uma religião. Então ele não nasce, isso é preciso dizer, de mais uma interpretação. A partir desses fenômenos, da análise, da verificação de leis morais, a situação dos espíritos, a partir daí nós vamos ter a possibilidade de visitar o Evangelho de Jesus, e não ao contrário. Portanto, logo na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec chega a dividir os evangelhos, os textos evangélicos, em 5 partes. A primeira parte diz que, está aqui, deixa para não esquecer nenhuma delas. Está aqui. Uma são os atos comuns da vida do Cristo. A outra são os milagres, as predições, as palavras que as diversas religiões tomaram como dogma para a construção das suas crenças. E a quinta parte, que é o ensino moral do Evangelho. Moral dentro daquele conceito já apresentado. Observem que os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as palavras que foram tomadas como dogma, todas elas são objeto de discussão entre visões religiosas diferentes. No entanto, Allan Kardec anota na introdução que a quinta parte, com o ensino moral, não é objeto de qualquer controvérsia. Nós, espíritas, né, alinhados à moral cristã, ao pensamento cristão, podemos sentar na mesma mesa e conversarmos de forma idêntica aos nossos irmãos evangélicos, aos nossos irmãos católicos, aos nossos irmãos que nem estão configurados dentro de uma ideia necessariamente de uma doutrina cristã, mas que se assemelham por esses ensinamentos morais. Os nossos irmãos budistas, os nossos irmãos judeus, os nossos irmãos confucionistas e tantas outras visões religiosas. Todos nós podemos ser, e não haverá discussão. Quando Jesus, por exemplo, é claro, ao dizer que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Há alguma dúvida nisso? Há alguma dificuldade entre visões religiosas que estejam afinadas com esse pensamento moral? Não. Quando a doutrina diz que nós não devemos ou deveríamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco, que é chamada regra áurea, ou na sua forma negativa, não fazer aos outros o que não quereis que vos façam.
Não há nenhuma dúvida, porque isso é um ensinamento moral. Então, não há isso. E Kardec, então, vai, de forma muito clara, dizer: esta obra, ela se concentra nessa questão dos ensinos morais do Cristo. O que significa na prática? Que o Evangelho segundo o Espiritismo, apesar do nome, não se aplica apenas ao público cristão, a todo e qualquer pensamento do ponto de vista moral e edificante, que entenda que essas máximas são morais. É para a reflexão de todos nós. Ninguém aqui vai discutir, ainda que num ou outro ponto haverá questões doutrinárias, como por exemplo na multiplicidade das existências, que é uma tese que existe em vários pensamentos religiosos e praticamente na doutrina espírita. Mas o que tem por trás da multiplicidade das existências, das reencarnações, é um fundamento que é moral, que é o fundamento de justiça, a justiça, a aplicação da justiça divina. Então Allan Kardec faz questão de dizer que esta obra é exatamente o conteúdo moral, as leis morais e a aplicação geral. Pois bem, mais ainda, a partir de que a doutrina espírita nasce do fenômeno das comunicações, que se dão em diversas partes daquele que é o chamado controle universal dos espíritos das comunicações. Em vários locais, comunicações são dadas com ensinamentos idênticos, sem contradições, do ponto de vista moral elevados. Ela passa a ter uma autoridade que não é uma autoridade dogmática imposta em cima de baixo ou a partir de uma interpretação. O elemento de validade passa a ser outro, passa a ser aquele de eu compreendo isso sob a ótica de um ensinamento moral. É a partir daí que eu vou enxergar o próprio Jesus. Quem foi esse personagem Jesus? E nós vamos abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos direto para o frontispício da obra, que diz assim: a explicação das máximas morais do Cristo, de concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, uma obra para reflexão moral e uma obra de ensinamento prático. Não é para a gente estudar essa obra, achar lindo e maravilhoso e não colocá-la em prática. É, na verdade, uma forma seguinte: visitar os ensinamentos morais do Cristo para incorporar em nossa existência, colocando em prática. Essa é a proposta maior. Tá? Mais adiante, quando a gente vai ver o prefácio da obra, é apresentado o prefácio de um espírito denominado Espírito de Verdade. Vamos relembrar quem é esse Espírito de Verdade. Como é que o próprio Espírito de Verdade fala nessa obra? Diz ele o seguinte: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Esse é o prefácio da obra. Quem assina é Espírito de Verdade. Espírito de Verdade é o Espírito que presidiu essa obra, esse edifício construído habilmente por Allan Kardec. O Espírito que se apresenta a ele é o seu anjo tutelar, o seu anjo da guarda, o seu anjo espírito protetor, e que se denominou Verdade. Se a gente visitar o Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ter aquela passagem tão conhecida da promessa de um Consolador para os dias que a humanidade tivesse condições de compreender. O Consolador prometido, o Espírito de Verdade, que o mundo não conhece, porque na época, porque não tinha condições,
mas aqueles que seguirem os ensinamentos de Jesus. Ele estará convosco, eu estarei convosco, o Espírito de verdade dizendo e ensinando aos discípulos registrado no Evangelho de João. O Espírito de verdade, portanto, 19 anos mais tarde, quando já havia 19 séculos mais tarde, quando já havia melhores condições de compreensão, a gente começa a unir os pontos e observar que, apesar da doutrina espírita não nascer de mais interpretação, ter uma origem independente e chega ao Evangelho de Jesus, a gente chega à moral do Cristo, revisitando essa profecia dada pelo próprio Jesus, o Consolador prometido. E nós começamos a observar que há convergências desse Espírito que preside a codificação, com esse Espírito que esteve há 2000 anos atrás, denominado Jesus Cristo. E vai continuar de forma direta aqui, lá no último parágrafo, dizendo assim: homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei ao fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E a gente vai começar a se aproximar da identidade desse Espírito magnânimo, que foi o Espírito de verdade, que não, repito, não é a partir de mais uma interpretação, é a partir do fenômeno que nós vamos chegar e havendo a concordância. Quando nós vamos na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual era o modelo de perfeição que a gente poderia ter na Terra. Os Espíritos são diretos e dizem que era Jesus. Depois do comentário da questão, Allan Kardec vai lembrar que Jesus foi o único Espírito puro que esteve na Terra. Porque quando Allan Kardec observa a qualificação dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, entre o item 100 e o item 113, ele vai estabelecer a classificação chamada trinária dos Espíritos, exatamente com o seu conhecimento, com a sua intelectualidade, com a sua condição moral desses Espíritos. Espíritos imperfeitos, os bons Espíritos e os Espíritos puros. Os Espíritos puros é aqueles que atingiram a perfeição possível na Terra. Então observe que o Espírito que atingiu chegou à sua perfeição total possível, a sua condição moral é a mais elevada possível para transmitir os seus ensinamentos. Se nós temos as leis morais indicando esse progresso moral e desejável, e nós temos um outro Espírito que esteve na Terra, Jesus, que atingiu essa perfeição, mais ainda as questões se coincidem. E visitando então, novamente, o Evangelho de João, capítulo 14, do Consolador Prometido, as situações vão ficando mais claras quanto à identidade desse Espírito. Se nós formos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo que trata do Consolador Prometido. Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são capítulos que tratam, normalmente trazem um texto evangélico, moral, com ensinamento moral. Kardec trabalha esses textos do ponto de vista moral. E após essas reflexões morais, ele costuma apresentar no final do capítulo a parte chamada Instrução dos Espíritos. E várias comunicações são dadas sobre aquele tema. Comunicações que foram selecionadas pela sua qualificação moral.
No capítulo 6, são 4 comunicações que são ali apresentadas. Todas elas são desse Espírito de verdade. Que se apresenta como o anjo de guarda, o Espírito tutelar, protetor de Allan Kardec, aquele que preside os demais espíritos nesse trabalho da edificação kardeciana. É esse Espírito que vai colocar o prefácio da obra e depois vai se identificar ainda mais ainda lá no Cristo Consolador. Então vamos no Cristo Consolador aqui. Capítulo 6. Tá aqui. No subtítulo Advento do Espírito de Verdade, vem como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina imutável verdade. Aos incrédulos que acima deles reina imutável verdade, o Deus bom. A concepção do Deus Pai, a mesma concepção do Deus Pai do Cristo. O Deus grande que faz gemirem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos que sofreis. Quer dizer, é inequívoco a proximidade que se vai desse Espírito ao próprio Jesus. Ou seja, esse Espírito é o próprio Jesus. E esse é o Espírito que conduz não só todas as obras da codificação, mas especialmente tem um trabalho muito especial em rever aqueles ensinamentos morais primordiais para o nosso crescimento nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? É apresentado, então, ele faz questão, Allan Kardec, de apresentar essa ideia de que o Cristo Consolador, ele volta ou está mais presente no século XIX, porque ele nunca nos abandonou, mas ele está dentro de um mesmo projeto, que é o projeto do Cristo. Dentro de uma primeira revelação, com Moisés, dando um código moral chamado os 10 mandamentos, são vários até hoje, são princípios morais. Ou alguém tem dúvida que não matarás, não furtarás? Alguém tem dúvida com relação à necessidade de amar a Deus, que são os primeiros mandamentos, reconhecer a figura divina do Criador? Ali é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Não foi em função de uma interpretação do Antigo Testamento. Foi a organização de Kardec que os Espíritos passaram e a gente começa a ver cada vez mais essa coincidência dentro do ponto de vista moral. Aí vem a segunda revelação com Jesus e Allan Kardec vai mostrar muito claro de que o Espiritismo se apresenta como a terceira revelação. Essa revelação extraordinária, que nos dá a compreensão e nos permite, com os ensinamentos dados pelos Espíritos moralmente qualificados, a chave de entendimento, como o próprio Kardec diz, do próprio texto bíblico, dos chamados textos sagrados. A ponto, a autoridade da doutrina espírita passa a ser tamanha, que Allan Kardec deixa claro, lá na parte, deixa eu ver se eu pego aquilo, lá no capítulo 14, deixa eu pegar aqui para dizer certinho, que eu deixei aqui anotado.
ele chega a dizer, em relação à obra, só para frisar, esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de confortar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhe concernem de modo especial pelo grau de compreensão. Mas o que eu gostaria de lembrar era a parte que Allan Kardec vai trabalhar de forma direta, de forma muito simples, qual é o elemento de validade, inclusive, de uma análise espírita, à luz da doutrina espírita, de qualquer ensinamento evangélico, qualquer ensinamento bíblico, qualquer ensinamento de texto considerado sagrado. Na Honrai vosso pai e vossa mãe, que é o capítulo 14, ele vem dizer assim, ele vai dizer que no item 6 do capítulo 14, ele vai dizer qual é o elemento de validade. Diz assim: ora, analisando essas eventuais contradições aplicadas à vida de Jesus na Terra, como por exemplo ensinamentos que parecem estranhos, até que ele dedica um capítulo chamado A Estranha Moral, dando o entendimento que se o espírito puro representa o mais alto grau de qualificação moral, ele não pode jamais ter contradição. Então, quando a gente observa que em passagens como aquela, de que Jesus foi tentado, a tentação chamada de Jesus, foi colocado e deslocado por uma figura demoníaca, o espírito ainda imperfeito, já que nós não consideramos dessa forma, já que todos os espíritos são imperfeitos, vão se tornar um dia perfeitos, e que Jesus pode ser tentado. Olha, a tentação é inconcebível para o espírito perfeito, porque se o espírito é tentado, ele de forma alguma atingiu a sua perfeição. Isso não caberia. João Evangelista, na própria obra do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser questionado e vai falar que isso deve ser entendido como uma parábola, não aplicada a Jesus, não aplicada a nós, imperfeitos ainda. Então, todas as situações que parecem, de alguma forma, uma contradição com a moral de um espírito puro, ou a gente não entendeu, ou a gente, aquilo não foi escrito dessa forma. E assim ele se refere. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro se estabelecia. Quer dizer, Jesus não teria contradições. Donde esta consequência rigorosa, que se certas proposições suas se achem em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras se lhe atribuem foram mal compreendidas, mal reproduzidas, ou não são suas. Isso é a visão que somente uma doutrina espírita, pela racionalidade, por uma reflexão do ponto de vista moral, pode fazer com validade. Então, quando a gente diz, mas Jesus fez isso, fez aquilo, e aí a gente diz, por isso estou dizendo, do ponto de vista moral, não há dúvidas. Ou a gente entende que Jesus é um espírito puro, está compatível com o pensamento espírita, ou ele não é um espírito puro. Para a gente entender a importância de entender esses ensinamentos morais do Cristo. Somente com essa compreensão, nós poderemos executar o tão importante autoconhecimento. Porque são esses os modelos que a gente deve buscar para o nosso entendimento, para a nossa compreensão e a nossa prática. É a partir desses parâmetros que a gente deve conduzir na vida. São esses parâmetros necessários para o crescimento moral.
São esses que vão dizer se nós estaremos cumprindo ou não as leis morais que vão nos permitir a felicidade ou a infelicidade no mundo espiritual. O que é que nós desejamos na vida? Como é que nós vamos chegar sem ilusões no plano espiritual? Como é que nós teremos a consciência tranquila ou não tranquila? Como é que nós poderemos trabalhar a questão das nossas culpas? Se não tivermos padrões morais elevados de conduta, de compreensão, o pilar dos ensinos de Jesus é a lei do amor. Quando os Espíritos vêm trabalhar essa questão moral, eles fincam questão proposta na execução da lei do amor. Amar a todos. E o próprio Espírito de Verdade também dá uma instrução muito clara para a gente. Nesse capítulo 6, o Cristo Consolador. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Tal a importância do amor, não um amor piegas, mas o amor verdadeiro, desinteressado, aquele que é compromissado com a verdadeira caridade. Porque o amor, ele se expressa em ação pelo trabalho, pelo exercício da mais profunda caridade. A questão 186 do Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade, os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tudo isso em conformidade total com os ensinamentos morais do Cristo. Aquele mesmo Cristo que vivenciou todos esses ensinamentos. O Cristo que foi crucificado de forma injusta, num julgamento de exceção, que foi submetido à tortura, que foi crucificado diante de 2 malfeitores. Com todo motivo de revolta, ele se mostra ali como um espírito puro. E como é que o espírito puro se poderia comportar? Será que seria na vingança? Será que seria na revolta? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós vamos estudar aqui os caracteres, no capítulo 6 de Perfeito, os caracteres do homem de bem, uma pessoa de bem, aquele que está compromissado com essas leis morais divinas, a gente vai ver passo a passo que são metas a serem atingidas para aquele que deseja o progresso moral. Quando a gente vai entender por que Kardec disse fora da caridade não há salvação, e não fora da igreja. A igreja vem do grego, igreja, vem de assembleia, mas fora da caridade não há salvação, independe de uma comunidade A, B ou C, é um compromisso nosso. É que fora da caridade não há condição de libertação espiritual verdadeira, em que o espírito adentra o chamado reino dos céus. Kardec vai trabalhar na obra Evangelho do Espiritismo os vários capítulos daquele hino de amor chamado As Bem-aventuranças, onde Jesus diz, compara sempre o reino dos céus aos bem-aventurados. E a gente consegue visitar essas necessidades morais por essa obra de 160 anos, chamada o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, o final da nossa reflexão é para lembrar que essa obra, além de tudo, ela é muito instrutiva. Ela começa logo no capítulo 1, não vim destruir a lei, falando o que é a lei moral, o que é uma lei divina, que seria a lei dos homens. O próprio Jesus não veio destruir a lei divina, mas reformar os equívocos, uma visão distorcida do que seria a lei divina. Depois vai falar que esse amor
não é individualizado. O amor de Deus, ele é eterno. Ele é múltiplo, ele é universal. O conceito do próprio Deus, o Criador, vai evoluindo conforme a condição moral das criaturas, o entendimento. O Deus que antes era manifestado por atividades da própria natureza, que o homem não compreendia, depois passa a ter uma visão de um lei, de um Deus antropomórfico, um Deus com características humanas. Depois Jesus apresenta o Deus amor. A doutrina espírita vai apresentar esse Deus amor de forma cósmica, um Deus do universo. Há muitas moradas na casa do meu pai, revisitando um preceito moral já ensinado por Jesus. Vai trabalhar, como já foi falado, Cristo Consolador, e vai terminar a obra com 2 capítulos extraordinários. Capítulo 27 e capítulo 28. Capítulo 27, orai é exatamente sua questão. Pedi e obtereis. Sua questão da oração, vai falar da eficácia da prece, a importância da prece. E vai terminar como um modelo de preces espíritas, seu capítulo 28. E a doutrina espírita não tem prece propriamente decorada, a gente não faz isso, porque a gente entende que a eficácia da prece deve ser feita com o coração. Mas por que Kardec coloca no último capítulo? Porque as pessoas que não estão acostumadas a fazer preces inteligíveis com o coração, entendam como é que se deve fazer uma prece. Entendendo, compreendendo o valor da prece. Tanto é que o último capítulo, inclusive, foi publicado com uma brochurazinha, né? Várias editoras, a Federação Espírita Brasileira, a prece. Exatamente com relação a isso. Para a gente ver, observe que nesse modelo de prece, ele começa o capítulo sobre a chamada oração dominical, oração do Pai Nosso, ensinada pelo próprio Jesus, e vai ali fazendo um estudo profundo de cada palavra daquela lei, porque está compatível com a moral ensinada pelos Espíritos. E essa moral ensinada está em concordância com o Evangelho de Jesus. Portanto, fica o convite, nesses anos que estamos completando 160 anos dessa obra, a utilizá-la a todo momento, a presenteá-la, quer dar um bom presente, viu? Que não se aplica só à espírita, a questão, é a questão de ordem moral, para as pessoas entenderem. E as pessoas em geral, nas suas visões, a gente deve respeitar, tem muita dificuldade de entender uma validação de um texto considerado sagrado, né, por várias religiões, dessa forma independente. É preciso colidir com essas condições morais. Uma experiência minha que eu compartilho com vocês, que eu participo da Federação Espírita do Paraná, eu quando no Rio de Janeiro já participava, que é esse grupo que sempre precisa de voluntários, de trabalho muito importante, que é o grupo GEPAI, o Grupo Espírita de Apoio ao Encarcerado, que vai promover atendimento fraterno nos presídios. E, em certa ocasião, na penitenciária feminina de Piraquara, na ala das internas que lá estão segregadas, que cometeram crimes contra a família, ou estão juradas de morte por facções, irmãs que erraram, todas elas têm noção de si, mas que o dever cristão, o dever espírita esclarecido, diz que nós devemos dar as mãos. Aliás, o próprio Jesus, estive preso e me visitaste. Certa ocasião, eu passei um bom tempo conversando com uma irmã muito querida, evangélica, e ela tinha ouvido horrores
da doutrina espírita. E foi o diálogo mais significativo, porque ela militava, assim, na sua crença, dentro do campo das chamadas igrejas evangélicas, as igrejas reformadas. E ela, a todo momento, ela perguntava: puxa, mas por que você interpreta assim se está escrito dessa forma? E eu mostrava para ela que era a essência, era o ensinamento moral. Se eu entendia Jesus, com esse espírito de alta envergadura, e que era, dentro da visão, que nós devemos respeitar, acho até que Jesus é Deus. Nós, espíritas, não entendemos que a identidade dele com o Pai era tamanha, a sua identidade, que ele pode dizer: eu e o Pai somos um na sua afinidade. E que determinadas situações eram incompatíveis. E que essa era a regra de validação. E foi um diálogo muito interessante. Porque havia um choque e uma das coisas que mais me deixou satisfeito é que, de alguma forma, e auxiliado por benfeitores espirituais, eu consegui demolir um edifício de preconceitos, de falso entendimento, não para a conversão, porque a doutrina espírita não tem isso, mas para a compreensão, que essa é a palavra-chave. E esse livro é um livro de compreensão. Eu dizia na época: leia essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é para aceitá-la, simplesmente acatá-la cegamente, mas para fazer as reflexões morais. E vai descobrir que as reflexões morais são as mesmas, como foi dito por Allan Kardec na introdução. É a quinta parte. Não há nenhuma divergência nesse nosso pensamento. Todos nós caminhamos juntos dentro desse pensamento moral. Fica então a sugestão aí para presentear, para ler, reler, utilizar no culto do Evangelho no lar. Olha, a família se reúne, pega sequencialmente ou não, e passa a ler os comentários de Allan Kardec, vê a lógica, tudo trabalhado de uma forma muito lógica, muito fácil de se entender. Bom proveito, melhores leituras, bom proveito e um progresso moral para cada um de nós. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Obrigada, Pacheco. É uma verdadeira bússola, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, para os nossos caminhos, para as nossas escolhas, para aqueles momentos onde não sabemos bem como agir, né? A resposta está no Evangelho. Obrigada, Pacheco. Posso lembrar uma coisa? Evangelho segundo o Espiritismo. Tem na nossa livraria, se quiser eu fiz. Tem edição de e-book, se quiser baixar, né? Com livro virtual. Tem na Federação Espírita Brasileira, né? De graça para download em PDF. Importância das obras. Não é desculpa de não ter acesso. Para aqueles que preferem o papel como eu, que ainda sou das antigas, que gostam de riscar e anotar e tal, temos aqui, inclusive na biblioteca, se alguém quiser por empréstimo. Então agradecemos o Pacheco, nós vamos fazer a prece final. Após a prece, convidamos aqueles que quiserem a receber o passe ao final da sala. Pedimos que fiquem sentados e vão sendo convidados para o passe. Então vamos orar. Jesus amado, nosso Mestre Maior, nós te agradecemos com o coração cheio de alegria o cumprimento da tua promessa de nos trazer o Consolador prometido, por meio dessa doutrina que tanto nos esclarece e nos consola, que traz os caminhos que devemos seguir para chegarmos à felicidade. Traz, Jesus, em especial no Evangelho, como vimos hoje,
segundo o Espiritismo, as suas leis morais, que nos auxiliam a seguirmos o caminho reto, como filhos de Deus, que todos somos, com essa essência divina que nos impele a felicidade. Muito obrigada, Jesus. Pedimos que continue conosco, que possamos estar renovados e equilibrados para os desafios da vida. Fica conosco hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. Muito obrigada e uma boa noite.